pessoal, bem-vindos novamente. Já deu tempo de tomar aquele cafezinho? É sempre bom, né? Aquele café, aquela pausa. Se de repente, né, vocês se interessaram pelo que eu estou falando e, né, assistir aquela sequência de vídeos. Hoje em dia é muito comum de falar, maratonou. Não é bem o caso, né, do nosso curso aqui. Enfim, como a gente terminou falando sobre José Emídio de Gouveia, né, eu vou ter aí mais uma pessoa, né, que pode ter sido contemporâneo, pode ter conhecido. Como eu vou afirmar uma coisa que eu sempre falei, minha esposa fica brava comigo, é a resposta do não sei. Então, eu vou falar sobre uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca. Aqui, né, no meio da banda, lá das pessoas que a gente, né, os mais antigos, como o diretor da época que eu estudei, e o vice-diretor, né, o Coronel Geraldo, e o senhor Leal conversavam muito com a gente a respeito das bandas que tinham aqui. Foi um nome que eu nunca ouvi falar, né? E não sei se eu descobri por acaso, não lembro nem onde eu cheguei a... Com certeza foi um erro foi um acaso, realmente. Foi um acaso. Então, quem eu vou falar para vocês, talvez ninguém aqui em Mar de Espanha tenha conhecimento disso, ou poucas pessoas, né? Digamos assim que a vida musical dele não foi desenvolvida aqui, tá? Mas pelo fato dele ser uma personalidade em Belo Horizonte, né? Também ter passado pelo Rio de Janeiro, provavelmente ele conheceu o filho do José Emídio, né, digamos assim, mas eu não tenho como provar esse tipo de relacionamento, né? Mas eu vou falar sobre José Francisco Flores, né? E eu vou utilizar aqui, o meu computador está aberto aqui ao lado, porque tem muitos fatos interessantes, o qual eu não conseguiria, com a cabeça que eu tenho hoje, decorar isso tudo, apesar de eu ter sido eu que escrevi o texto, eu não vou conseguir lembrar de tudo de tão interessante que eu achei sobre ele. Até mesmo consegui data de nascimento, data da morte, né? Algumas composições dele, apesar de não conseguir nenhuma partitura, talvez eu teria que entrar em contato com alguma banda da polícia militar, vocês vão entender por quê, né? Tanto da capital ou tanto de alguma banda mais próxima, mas é justamente por causa do tempo, né, de pesquisa. É uma coisa que para mim é complicada. Eu estava fazendo pesquisa como hobby mesmo, até então era para conseguir um título acadêmico, né, mas de certa parte da minha vida isso virou um hobby, né, hoje eu tenho família, tenho filho, então uma coisa assim, morar numa cidade grande e você dar atenção para sua família é um pouco complicado, né, em termos tô falando em termos de pesquisa, tá? De leitura, de material igual esse que eu venho fazendo, desenvolvendo. Então não é toda hora que você vai conseguir fazer, porque a pesquisa também, você gasta dinheiro com ela, tá? E se de fato de algum lugar ou comprar algum material que você precisa, você vai empregar um dinheiro e eu não recebo nada, nenhum valor em troca dessa pesquisa, até que ela não é divulgada, não tenho parceria e estava fazendo, né, cunho pessoal. Mas, enfim, ele nasceu em 7 de setembro de 1861. Ou seja, Mar de Espanha tinha aí os seus 10 anos de Mar de Espanha, né? Digamos assim, ele é um músico mais antigo, teremos assim, um dos mais ilustres, né? Um dos mais antigos, mais ilustres, que nasceu nessa cidade, né? Ele tocou clarinete, né? Clarinetista, né? Compositor, professor, maestro, tá?
ele iniciou os seus estudos em música no Rio de Janeiro. Isso foi baseado num texto que eu li a respeito dele, tá? Mas ele saiu de Mar de Espanha com esse propósito? Ou ele só nasceu aqui e foi embora, ficou aqui um tempo? A resposta você já sabe, não sei. Enfim, ele lá no Rio de Janeiro, ele estudou com o professor João Batista Pedro de Alcântara. Ele foi para o Conservatório de Música do Rio de Janeiro, Conservatório Imperial. Que esse Conservatório Imperial tornou-se o Instituto Nacional de Música, tá? E depois veio a ser a Faculdade de Música, né, da UFRJ. Ele estudou o instrumento dele, harmonia, contraponto, que são matérias comuns ao estudo da música, né, nesse ambiente de ensino, né? Lá ele foi aluno de pessoas importantes. Você parar para pesquisar a respeito de Henrique Alves de Mesquita, tá? Carlos Severiano Cavalier, Arcângelo Fiorito, tá? Ele organizou, dirigiu vários concertos, conforme as notas que eu ia achando a respeito dele nos jornais, né, que eu ia lendo. Li muitos jornais, muitos. Que você, felizmente, essa base de consulta que eu vou lá e pesquiso, você tem como colocar por termo. Então, digito lá, José Francisco Flores. Pode aparecer uma infinidade de coisas relacionadas, de páginas de jornais relacionadas, digamos assim, que o filtro, o algoritmo, para quem sabe alguma coisa de informática que eu não sei tanto, né? Esse sistema de busca, para mim, é uma coisa muito avançada, entendeu? Então, ele busca todos esses resultados. Foi o que facilitou muito a minha pesquisa. Porque antes eu chegar e... Você chegava na Biblioteca Nacional, preenchia uma folhinha, né, um talãozinho. Você tinha que colocar tudo. Para cada pesquisa que você fosse fazer, você perdia pelo menos uns 3 a 4 minutos preenchendo a folhinha. Seu nome, endereço, telefone, né? A obra onde você tinha na biblioteca um catálogo, digamos assim, um catálogo virtual. Você digitava alguma coisa, o termo, vamos supor esse verbete, né? E ali você achava a referência de onde ele estava, guardado na caixinha do filme, do microfilme lá. Você tinha que dar para a atendente a localização desse microfilme. Aí ela colocava numa caixinha, tocava a campainha, acho que era um negócio assim, tocava a campainha, aí subiu a cordinha, um elevadorzinho, que com certeza devia ser no setor onde ficavam os livros guardados para consulta. A pessoa ia lá, super organizado, a pessoa ia lá, olhava o nome da obra, pela identificação, chegava lá no centro de microfilme, colocava na caixinha de novo do elevadorzinho, descia, né? E ela me entregava. Aí eu pegava aquilo, ia lá na máquina, que é um monitor grande, né, de computador. Ali você vai rolando devagarzinho e ia lendo. Apesar de você ter achado aquele termo, né, ele só te indicava qual obra que tinha. Vamos supor, o jornal Mar de Espanha. Mas acho que não dá para localizar por verbete, não. Era só o jornal mesmo, uma coisa assim. Então ficava difícil de ter naquele jornal ali alguma coisa relacionada. Às vezes você pode ler milhares não, porque também é exagero, centenas de páginas, centenas com certeza, né, eu já li. Você não achar nada, ou achar tudo, enfim, aquilo que você imaginaria de fazer. Então, você vinha, ficava enrolando ali e procurava. E o relógio, a hora de você voltar para casa, né? Porque é tudo complicado. Você pega transporte público no Rio, né? Aí você tem que olhar a hora cheia do metrô, a hora do rush, né? Chegar em casa no outro dia você tem que trabalhar, aquele dia você estava de folga, passou o dia inteiro na biblioteca. Você tem que, né, fazer essa ligação com a sua vida pessoal também. Então, nessa época eu não sabia nada sobre Francisco Flores. Achei nada. Digamos assim que eu fui começar a ver alguma coisa com uns 6, 7 anos, que eu me deparei com o nome dele em algum lugar. Eu acredito que eu li, tinha alguma coisa lá no Espaço Cultural. Mas foi só o nome mesmo.
Maestro Francisco Flores. Aquilo chamou atenção. Mas não tinha nada falando que ele acha que era de Mar de Espanha, alguma coisa. Eu nunca mais achei essa nota no jornal. Nunca mais. E olha que eu já revirei aqueles... Tem pena ter a senhora que toma conta lá ela é responsável pela abertura do espaço, né? Todo mundo conhece ela como Zezeca, né? Maria José. Coitada, acho que ela, quando me vê, até desespera. Porque eu entro lá na hora que abre e saio na hora que fecha. No máximo eu ia em casa, almoçava e voltava. Eu vasculhei muito, li muito aqueles jornais lá procurando alguma coisa. Então acho que foi uma nota bem pequenininha. Então, o José Francisco Flores, né, olha só a importância dele. Em 1890, ele participou do concurso para a escolha do hino da República. A proclamação não foi em 1889? Olha só. E ainda obteve o segundo lugar. Olha a chance do Mar de Espanhense ter composto o hino da proclamação da República. Bateu na trave, né? Quase. Mas, em 1892, ele compôs o hino a Tiradentes. Eu acredito, não tenho certeza, tá, gente? Eu acredito que esse hino a Tiradentes ele possa ser utilizado pela banda... Não pela banda, pela Polícia Militar de Minas Gerais, né? Que o Tiradentes é patrono da Polícia Militar. Será que eu estou enganado? Então, ele fez essa face, né? Ele compôs, né? E chegou a receber uns convites, tá? Para ele fazer parte de um conservatório, para dirigir 2 conservatórios, só que nenhum deles vingou, tá? Um em Barbacena e outro em Pernambuco, tá? Não funcionou. Aí o que acontece? Eu fiquei imaginando, porque eu não achei nada referente a isso. Lá vou eu de novo com a minha imaginação e a minha pesquisa, né? Enfim, a forma que eu conduzo pela lógica, tá, gente? Pela lógica. Claro que eu não procuro criar nenhum personagem, porque eu tinha vontade, nossa, que Mar de Espanha fosse elevado ao suprassumo da música. Não, a minha intenção não é essa, tá, gente? A minha intenção não é essa. Então, o que eu faço aqui a respeito? Né, que eu penso a respeito. O que será que pode ter acontecido no Rio de Janeiro que fez o José Francisco Flores se mudar para a capital de Minas Gerais? Né? Será que ele não conseguiu mais espaço ou ele tinha que chegar em até algum lugar e receber um apoio para isso? Né? Então ele se muda para Belo Horizonte em 1901. A ideia dele, qual é a ideia dele? Chegar lá. Criar uma escola livre de música. Será que ele não conseguiu fazer isso no Rio? Né? E posteriormente dessa escola de música um conservatório. Como na vida de todo músico, né? Ele teve a dificuldade dele. Isso lá em 1901, hein? As pessoas dependiam de música para poder... de músicos para poder fazer música, para ouvir, digamos assim, né? Então sempre foi uma profissão muito, muito difícil de você exercer, tá? De você sobreviver disso. Você escuta muito a história de músicos assim. Então ele conseguiu, né, instalar essa escola e ela ficou ativa até 1923, tá? Depois eu vou pedir o editor, né, Thiago? Para colocar, tá aparecendo vídeo do YouTube, né? Desses grandes youtubers, né? E coisa que eu não sou, né? Eu só tô contando com a boa vontade. Então, ele vai colocar aqui para vocês aqui a foto do maestro, né? Então, ele enfrentou muita dificuldade, né? Tem uma certa região lá da cidade onde ele instalou, né? A escola. Um certo tempo, essa escola passou a funcionar lá na Avenida Afonso Pena, que acho que muita gente em Mar de Espanha frequenta Belo Horizonte. E é uma avenida muito conhecida lá, né? Ele chegou a utilizar recurso próprio, normal. Quem se interessa em ajudar e formar uma escola de música, ou acho que, enfim, qualquer empreendimento pessoal, a pessoa queira se envolver, ela vai desprender de recurso próprio. Mas música é mais comum do que vocês imaginam. Você ter a expressão tirar do bolso é a coisa mais comum que acontece, né? Então, o que ele fez? Ele organizava aulas gratuitas,
organizava eventos, né, para poder angariar fundos, né, para comprar os móveis, os utensílios, o funcionamento da escola. Então você tá isso aí lá em 1901. A gente está em quando? 2020? Nada mudou, tá? Então, aí o que vai acontecer? Mais conhecendo a sua cidade natal, ninguém vai lembrar dele, provavelmente. As pessoas mais antigas já morreram, não escreveram a respeito, né? Talvez, quem vai se dispor a escrever uma coisa que talvez ninguém vai querer ler a respeito? Pode acontecer. Da mesma forma que a gente fazia a apresentação na escola de música, quem que ia assistir? Nossos pais. Quem tinha namorada ia, a irmã, primo, parente. Ou uma pessoa que realmente gosta de música ia. Né? Igual eu já toquei num conjunto, né? Aqui em Mar Espanha. Um conjunto de rock. E a gente mesmo, o pai, a mãe, sempre, qualquer tipo de apresentação, geralmente é isso. Né? Então, seria uma forma de resgatar essas pessoas, né, esses personagens que eu estou falando aqui a respeito, a gente trazer, né, para a realidade cultural histórica da cidade, uma pessoa que teve uma importância. Poxa, uma pessoa que participa de um concurso, de um hino, a Proclamação da República. E a Proclamação da República é conhecida no país inteiro. É a história do Brasil. O hino a Tiradentes também, personagem importantíssimo da nossa história, né? Aí, o que acontece? Essas pesquisas que eu fui realizando, né, essas várias leituras, eu ainda fui me deparando ainda com outras situações, né? E o fato dele já ser professor lá no Rio, que ele fez mudar, parece que ele em 1883, ele já era professor lá no Rio, né? Ele dava aula no Colégio Universitário Fluminense, era o nome do colégio. E quem já visitou a cidade do Rio, tem um bairro lá que chama Rio Comprido, né? Você tem lá o elevado Paulo de Fronten. Só para as pessoas mais ou menos que talvez conheçam, se situalizar mais ou menos onde que era esse colégio. Ficava ali perto, né? E consultando esses jornais, você vê que também talvez ele sobrevivesse também da venda dos arranjos dele, que é muito comum, muito comum. A música, um fato que talvez vocês não desconheçam, a música só saiu do castelo, o músico, enfim, né? Quem tinha a música para si, né? Eram os reis. Era muito comum você ver nesses filmes assim, aquela orquestra lá formada. Então o rei tinha um compositor só para ele. Compõe para mim para tal festa, assim. E isso perdurou aí até quase a proclamação da República, aqui durante o Império. Você tinha no Rio de Janeiro, você tinha um mestre de capela, eles chamavam, da igreja, era responsável para poder compor. Pelo menos não vou ter tanto isso não. Mas quando Dom João VI chegou aqui por volta de 1808, não tem 1850, enfim, um pouco antes, ele tinha um compositor só para ele, que tinha as festividades da corte. Falava, você vai compor tal coisa para festa de, vamos supor, uma festa de santo fulano de tal. Escreve aí para mim alguma coisa, uma missa. Aí o compositor ia lá, escrevia, né? E era tocado durante essas festividades. Então no palácio era a mesma coisa. Você tinha os músicos só para isso. Isso só vai, digamos assim, a música só vai se tornar comercial depois que começa a ter a queda dos regimes monárquicos. O músico fica desempregado. Quem é que vai sustentar o músico? E as pessoas, né? Nasce a burguesia. Então as pessoas começam a ganhar dinheiro. Falam assim, não, eu quero ter a vida parecida com as pessoas que moram no castelo. Vou aprender música, vou contratar uma pessoa, vou comprar uma partitura. Que aí você surge a imprensa, né, com Gutenberg, 1400 e alguma coisa, não lembro a data total, a data correta, mas você parte por aí. Você começa a vender o seu trabalho. Então as pessoas começam a ter contato, assim como nos livros, as partituras a mesma coisa, os professores, enfim, aí você começa. Então o Francisco Flores vendia. E para a propaganda dele, o que ele fazia? Vamos supor, tem aqui uma nota
do jornal, do Diário do Brasil, tá? De 1884. Ele pega, coloca lá no correio, né? Ele manda uma valsa, uma parte de uma valsa, tá, gente? Intitulada Saudades do Meu Lar, 6 de março de 1884, né? E vai, a atividade do músico em si, fora de... No meu caso, como eu sou músico concursado, né? Eu tenho o meu salário, digamos assim, é garantido pelo Estado. A pessoa que sobrevive de música, ele tem que se virar. É dar aula, ele tá sempre inventando um evento, inventando um projeto, dando aula ali, dando aula aqui, tocando aqui, gravando ali, com artista, enfim, é uma correria. Toca em São Paulo, vem pro Rio, faz não sei o que, manda uma gravação. Hoje em dia isso falando, manda uma gravação para tal. Então, na época, ele dirigia essas coisas, uns concertos. Então, ele tocou, ele realizou um sarau. Com certeza deve ter tido algum evento no Congresso Brasileiro, na época, que o Rio de Janeiro era a capital do país, né? Então lá ele fez a apresentação dele. Aí uma coisa que talvez eu descobri, que ele lá no Rio, ele pertenceu ao Exército. Que a primeira audição desse hino de Tiradentes foi em 1892, né? É engraçado que a primeira execução dele foi lá no Arsenal da Marinha, que fica no centro do Rio de Janeiro, né, lá próximo à Praça Mauá, né? Então lá ele tocou, né, foi executado, mas parece que foi uma cerimônia interna, né? Aí lá é engraçado que no jornal que eu li, eles falam, a nota termina tipo assim, a mesma, né, a nota termina com uma indagação sobre a curiosidade do hino não ter sido executado publicamente, né? Apesar de ter sido muito vitoriado, era o termo que eles utilizavam, vitoriado pelos seus camaradas, como deixou registrado o jornal. Então, foi a recepção por quem ouviu o hino foi muito boa, né? Eles gostaram muito do que ele compôs, né? E teve também uma menção em 1900, isso aí já antes dele ir para Belo Horizonte, né? Uma das obras que pode ter sido uma das mais conhecidas dele. Ele tinha obras conhecidas no Rio, tá? Ele devia ser um compositor conhecido lá no Rio. Ele compôs uma fantasia descritiva para a banda, tá? Em homenagem a Pedro Álvares Cabral, chamada de Tormenta. Como é que a gente consegue uma partitura dessa? Né, já pensou, Martins, ter um acervo só de músicas de compositores daqui? O Thiago está trabalhando nisso junto com os compositores aqui. É fundamental uma troca que a gente está estabelecendo, eu e o Thiago, porque assim, não tem como, tá? Falar para vocês, eu não tenho tempo disponível para poder fazer essa pesquisa, tá? A respeito vamos supor, que eu realizo, e ao mesmo tempo, se eu achar alguma partitura, passar ela no computador, no programa de música, editorar, tá? Fazer a edição dela e para depois passar para um grupo para poder tocar. Isso demanda tempo para ensaio, distribuição dessas partes, enfim, que é coisa muito difícil de fazer, né? Aí, outra notícia aqui, talvez tenha o Jornal do Brasil, a Gazeta de Notícias, né? E também o Jornal do Brasil, falando a respeito dele, da dificuldade da interpretação das peças dele, né? E comparam a composição dele com Wagner. E olha que Wagner compunha muita coisa para metais, né? O instrumento que eu toco, trombone, vara, trompete, era muito conhecido pela força que ele utilizava, né? Digamos assim, as peças que ele compunha eram sempre muito marcantes, né? Com a presença dos metais. E outra peça que eu tomei conhecimento foi um soneto para festa, tá? Que ele mandou uma cópia lá para a Gazeta de Notícias. A pessoa ali se interessava e procurava saber onde comprava, ou encomendava com ele, enfim, ele imprimiu um troço desse assim, né? Bem, eu falei a respeito dessa formação dessa escola livre, tá?
tinha uma propaganda no jornal a respeito da escola. O nome dele aparece, tá? Ele juntou vários amigos lá e falava, cada um vai dar aula de alguma coisa, até para poder ajudar mesmo, né, as pessoas a ter um emprego na música, né, trabalhar com música, que é muito difícil você trabalhar só com música, né? Aí, passado o tempo, em 1911, Ouro Preto, olha só a importância dele novamente, Ouro Preto completaria 200 anos, tá? E o Francisco Flores compôs a música em comemoração à data festiva, né, o hino do bicentenário de Ouro Preto. Teve a sua primeira audição realizada em 22 de maio do mesmo ano, no auditório da escola, em que ele dirigia perante os membros da comissão central, né, Dr. Mário de Lima, autor da letra, tá? Depois eu copiei a letra aqui embaixo das minhas citações aqui, né, e uma comissão organizada, um grupo de mulheres, né, que eles colocaram um grupo de senhorinhas, né? Então, de acordo com esse programa de comemoração do bicentenário, divulgado pela edição do jornal O Farol, que é outro jornal que eu achei, ele seria cantado em 8 de julho, na Praça da Independência, na antiga capital mineira, por um coral, olha só, de 137 alunas da Escola Normal de Belo Horizonte, né, representando uma homenagem dos 136 municípios do estado, mais a prefeitura de Cambuquira. Não sei porque isolaram, nada contra a cidade de Cambuquira, mas não sei porquê. Né? Esse coral seria acompanhado por uma banda de música, tá bom, gente? Formada pela reunião de 70 integrantes da Força Policial da capital, tá? Enquanto isso, lá os ensaios aconteciam, né? Tem a letra do hino, né, do bicentenário, a heróica cidade altaneira, onde cada ruína é uma glória, ao teu seio vem Minas inteira recordar com amor tua história. Salve lendária Vila Rica, berço de tanta heroicidade, em ti nossa alma glorifica a tradição da liberdade. Junto a mole soberba do augusto Itamonte, entre verdes colinas, teu recinto glorioso e vistoso é a mais bela relíquia de Minas. Salve lendária Vila Rica. Nos ciclos das brisas amenas, cujo sopro estes sítios afaga, canta indo dulçor das avenas, de Alvarenga, de Cláudio e Gonzaga. Salve lendário Vila Rica. Teu civismo imortal, cuja idade são 2 séculos, nada há o que dissipe, vive eterno na excelsa trindade, Tiradentes, Pascoal e Felipe. Salve lendária Vila Rica, pondo os pés em teu solo, sagrado pelo sangue de mártires tanto evocado, fulgente passado, tão fecundo em menos e encantos. Salve lendária Vila Rica. Né? Então, depois disso ele se torna diretor do batalhão policial, tá? Diretor de música de lá, né? Depois ele assume um cargo de vice-presidente na Sociedade Musical Carlos Gomes, em Belo Horizonte. E já pelo avançar desse tempo ele morre, em 1926. Tá? Ele morreu com 65 anos. Deixou muitas composições, né? Entre elas que mais sobressaiu o hino do bicentenário de Ouro Preto. Aí, como eu descobri umas coisas mais a respeito dele, no ano do seu centenário, que comemorei seus 100 anos, foi realizada uma homenagem pelo Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, né, pela Prefeitura de Belo Horizonte, pela Orquestra e Bandas da Polícia Militar e Escola de Música Francisco José Flores. Né? Então você vê a importância que José Flores teve. Enquanto isso, talvez no Mar de Espanha ninguém soubesse que isso estivesse acontecendo. Então essa foi mais uma história de um Mar de Espanhense, um ilustre Mar de Espanhense na história da música. Tudo bem? Até o próximo encontro, então.
Fiquem com Deus.